Seja bem-vindo à 61ª aula do curso de Física do canal Passo a Passo. Nessa aula eu resolverei esse exercício que pede o seguinte: duas cidades A e B distam entre si 400 quilômetros. Da cidade A parte um carro P dirigindo-se à cidade B e, no mesmo instante, parte de B, ou seja, da cidade B, outro carro Q dirigindo-se a, ou seja, dirigindo-se à cidade A. Os carros P e Q executam movimentos uniformes e suas velocidades escalares são de 30 km por hora e 50 km por hora. Ou seja, carro P vai a 30 km por hora, vai devagarzinho, e o carro Q vai a 50. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos carros P e Q em quilômetros vale: item A 120, item B 150, item C 200, item D 240, o item E 250. Bom, para resolver esse exercício, eu vou precisar, é melhor desenhar aqui, né, o que diz enunciado. Mas antes de fazer isso, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através dessa conta ou através desse Pix. Esses dados estarão presentes na descrição desse vídeo. Agora, retornando aqui, ó, nós temos isso aqui, ó, dito no enunciado: uma cidade a cidade B, 400 metros de distância entre as cidades, um carro P que vai a 30 km por hora e um carro Q que vai a 50 km por hora. Só que lembre-se da fórmula da equação da função horária, que diz o quê? S é igual a S inicial mais V vezes T. V é a velocidade, T é o tempo. Então, ó, o que eu preciso? Eu preciso obter a equação horária para cada um desses carros. Então, para o primeiro carro, eu vou ter isso aqui, ó. SP, que é o quê? É a fórmula da equação horária para o carro P, vai ser igual a zero. Por que zero? Porque o meu referencial é o carro P. Então, ele é o que vai, de onde está partindo, né, a trajetória. Então, eu vou ter, ó, 0 mais 30 km por hora, que é a velocidade, vezes t. Então, a fórmula da equação horária para o carro P vai ser o quê? 0 mais qualquer coisa é a própria coisa. Então, SP igual a 30 km por hora vezes t. Fórmula da equação horária para o carro Q. Lembre-se, ó, o carro Q ele vai de B para A. Então, ele está indo contra o sentido da trajetória. Então, a sua velocidade, ó, ela não vai ser positiva, vai ser negativa, porque ó, ela está no sentido contrário ao da trajetória. Porque o meu referencial é a cidade A. Então, aqui, ó, no sentido que vai da esquerda para a direita, eu tenho o sentido da trajetória. Se vai da direita para a esquerda, vai contra a trajetória. Então, a velocidade fica negativa para o carro Q. É um detalhe que você tem que se ater, né? E quando você compreende o conceito envolvido no estudo do movimento uniforme, da forma da equação horária, isso aqui fica bem fácil de se compreender. O corpo está se deslocando com o sentido da trajetória, então sua velocidade vai ser negativa, porque vai indicar o quê? Que ela está se movendo com o sentido da trajetória. E a equação horária para o carro Q vai ser o quê? SQ, espaço inicial do carro Q, 400 metros, 400 quilômetros. Por que 400 quilômetros? Simples, ó. A cidade A está a cidade B, né, está a 400 quilômetros da cidade A. Então a distância que é de A para B é 400 quilômetros. Então se o carro que vai sair da cidade B em direção à cidade A, ele está partindo o quê? Do final da trajetória, onde eu tenho 400 quilômetros. O carro P, ele parte do início da trajetória, por isso, ó, que a posição inicial dele é zero. Agora, o carro Q, ele parte do fim da trajetória, então a sua posição inicial é a posição é a distância total entre as cidades, que é 400 quilômetros. Então, ó, 400 quilômetros menos sua velocidade, 50 km por hora, vezes a variável tempo. Com isso em mãos, o próximo passo é igualar as duas equações horárias. Então, vou ter, ó, 30 km por hora vezes t igual a 400 km menos 50 km por hora vezes t. Agora eu pego tudo que tem a mesma variável t e ponho do mesmo lado. Então, vou ter, ó, 30 km por hora vezes t mais 50 km por hora vezes t igual a 400 km por hora. Agora, por que mais aqui? Simples, ó.
Desse lado da igualdade, o valor está negativo. Se eu passo para o outro lado da igualdade, muda o sinal. Se desse lado aqui ó, está subtraindo, do outro lado vai somar. 30 km mais 50 km, 80 km. Então, eu tenho 80 km por hora vezes t igual a 400 km. Isolando o t, eu vou ter t igual a 400 km dividido por 80 km por hora. Observe, aqui eu tenho uma fração. E sempre que eu tenho uma fração dividindo qualquer valor, o que ocorre com a fração? Ela passa para cima, invertida e multiplicando. Ou seja, seu numerador vira denominador, seu denominador vira numerador e ela passa a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Então, vou ter ó, 400 km sobre 1 vezes h, que é a unidade de hora, dividido por 80 km. Tem a unidade de quilômetro em cima, tem embaixo, ou seja, tem a unidade de quilômetro multiplicando, tem ela dividindo, eu vou poder ó, cancelar. 400 vezes hora dá 400 horas. 1 vezes 80, 80. Agora basta o quê? Realizar aqui a divisão. Para simplificar a divisão, eu vou cancelar aqui um zero com um zero aqui, né? Tem um zero aqui, tem um aqui, posso cancelar. Então, vou ter 40 horas dividido por 8. Eu estou simplesmente ó, simplificando essa fração. É como se eu pegasse e dividisse em cima e embaixo por 10. Divido 400 por 10, 40. Divido 80 por 10, 8. Foi isso que foi feito aqui. 40 horas dividido por 8 dá 5 horas. Então, o T entre esses dois carros vai ser o quê? De 5 horas. Tem o T, o que eu vou fazer? Eu tenho que substituir isso na equação horária de cada carro, para ver o quê? Em qual distância eles vão se encontrar, vão se cruzar na estrada. Então vamos lá. Ó. Equação horária do carro P, 30 km por hora vezes T. Boto ó, o T que eu achei no valor do T da fórmula. Então vou ter ó, 30 km por hora vezes 5 horas. Tem a unidade de hora aqui em cima, tem aqui embaixo, tem a unidade multiplicando, tem ela dividindo, vou poder cancelar. Então, vou ficar com 30 km vezes 5. 30 km vezes 5, 150 km. Então, essa aqui vai ser a distância que os carros vão se encontrar. Agora, para confirmar que eu achei o T correto, ou seja, achei o T de encontro entre esses dois carros adequado, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que obter o mesmo valor na forma da equação horária do carro Q. Então, vamos lá. Ó. Para o carro Q, eu tenho 400 km menos 50 km por hora vezes T. Substituo no T o valor do T que eu achei, que é 5 horas. Então, vou ter 400 km menos 50 km por hora vezes 5 horas. Tem a unidade de hora em cima multiplicando, tem ela embaixo dividindo, vou poder cancelar. Então, vou ficar com 400 km menos 50 km vezes 5. 50 km vezes 5, 250 km. 400 km menos 250 km, 150 km. Ou seja, observe, eu obtive o mesmo espaço aqui, tanto para a equação horária do carro P, quanto para a equação horária do carro Q. Então, isso quer dizer o quê? Que o resultado que eu obtive é o correto. O T que eu obtive, que é o instante de encontro entre esses dois carros, o instante que eles vão se cruzar entre esse caminho, né, de 400 km que existem entre as duas cidades, foi o adequado. Portanto, ó, sempre que você obter um valor adequado para exercícios desse tipo, você vai ter que o espaço de encontro entre eles ó, vai ser igual. Com isso, eu posso afirmar que a alternativa correta ó, é a alternativa B. A distância da cidade A ao ponto de encontro dos carros P e Q em quilômetros vai ser de 150 km. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas se restou qualquer dúvida aí da parte de vocês, escrevam nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, esqueçam de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado deste canal, inscrevam-se. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.